Olá, professores e estudantes da primeira série do ensino médio. Sou a professora Luanda, de Projeto de Vida, e hoje estamos começando mais uma aula aqui do conteúdo integrado, que é aquela aula que eu começo aqui no estúdio e o professor ou a professora termina aí com vocês na sala de aula. O tema da nossa aula hoje é o autoconhecimento, que vocês sabem muito bem, que inclusive é uma das competências socioemocionais que a gente vem trabalhando no decorrer do ano letivo, né? Então, está aqui o objetivo da aula, que é refletir sobre o autoconhecimento, e a competência socioemocional em foco, ou seja, a competência socioemocional envolvida, que é o autoconhecimento. Então, continuando aqui na tela, a gente trouxe a nossa mensagem inicial, que é uma mensagem de um filósofo grego da antiguidade, que é o Sócrates, que ele diz: conhece-te a ti mesmo. Né? A gente sabe que o autoconhecimento não é algo tão fácil, que, na verdade, no decorrer da nossa vida inteira, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se questionar, até porque a gente muda o tempo todo. Então, pode ser que hoje eu apresente algumas fragilidades, algumas potencialidades, algumas dúvidas, algumas inseguranças, e tudo isso muda no decorrer da nossa vida, não só da vida escolar, mas depois da sua vida universitária, acadêmica, a tua vida pessoal. Então, está aí a mensagem do Sócrates: conhece-te a ti mesmo. E prosseguindo aqui na tela, o que é o autoconhecimento? Será que é fácil a gente se autoconhecer? E por que ele é tão importante hoje? Então, como eu disse, o autoconhecimento não é algo que se dá imediatamente, então não adianta você, aluno, se olhar no espelho e querer todas as respostas, até porque, conforme eu já falei aqui para vocês, não só nessa aula, mas em outras das nossas aulas, a gente vai se conhecendo ao longo do processo, ao longo da elaboração. E é importante que eu me autoavalie. A gente sempre fala que é importante a gente ter essa devolutiva, esse feedback de outras pessoas, no caso o professor, a professora, se a gente pensar aí no ambiente escolar, do pai, da mãe, da avó, da tia. Mas é importante que a gente reflita sobre si próprio, porque quando eu me dou essa devolutiva, eu consigo perceber aonde que eu estou falhando, quais são as minhas fragilidades e inseguranças, quais são as minhas potencialidades, quais são as matérias, os componentes curriculares com os quais eu tenho mais facilidade, aqueles que eu tenho mais dificuldade, enfim. Então, é importante você fazer essa devolutiva, fazer essa autoavaliação, e aí entra o autoconhecimento. Continuando aqui na tela, diz lá: autoconhecimento combate a falta de confiança em si mesmo e a baixa autoestima. A gente sabe que vocês, adolescentes, estão naquela fase em que um se compara ao outro. Normalmente, esse adolescente, esse estudante é tímido para apresentar um trabalho, um seminário. Então, mesmo ele sendo tímido, não tem problema ele ser tímido, mas é importante que ele saiba lidar com essa timidez, com essa insegurança, até para que ele não se compare àquele outro colega, àquele outro amigo, estudante que está na mesma sala que ele, que é mais extrovertido, que apresenta mais segurança. Então, o autoconhecimento faz com que a gente pare de se comparar uns aos outros. Impede o hábito de compararmos a nossa vida com a vida de outra pessoa, como eu falei. Diminui a nossa sensação de incapacidade, até porque a gente sempre tem aquela sensação de que o outro é melhor, de que a vida do outro é perfeita, de que o outro não tem problema. Então, a gente perde essa sensação de incapacidade, de insegurança, e a gente percebe que todo mundo tem problemas, todos nós trazemos fragilidades, e que essas fragilidades é da nossa própria condição humana. Continuando, faz com que reconheçamos as nossas conquistas, as nossas fragilidades e potencialidades. Então, é muito importante a gente celebrar essas pequenas conquistas. A gente não precisa esperar aquelas grandes conquistas. Você não precisa esperar passar no vestibular para aquele curso que você quer para comemorar. Você pode comemorar aquela nota alta numa prova,
né? Você pode comemorar a apresentação de um trabalho, de um seminário. Então, não espere muito tempo para comemorar, né, e para reconhecer essas pequenas conquistas. Continuando aqui na tela, diz lá, faz com que, aliás, que reconheçamos as nossas conquistas, que eu acabei de falar, e, por último, ali, me deixa mais seguro daquilo que eu quero para a minha vida. Né? Quando a gente tem segurança, quando a gente sabe o que quer, né, e nós sabemos aqui que o adolescente está nessa fase de transição, de mudanças, né? Muitas vezes ele tem a pressão da família para escolher a profissão, ele tem que falar o que ele vai fazer quando terminar os estudos. Então, é importante que esse jovem, que esse estudante, tenha clareza de onde ele quer chegar, que ponto ele está, né, nesse processo escolar e onde ele quer chegar. Como é que ele vai chegar nesse lugar, e aqui pensando na profissão, que ele tanto almeja, que ele tanto quer. Continuando aqui na tela, então, definindo autoconhecimento. Segundo a psicologia, o autoconhecimento é a investigação e um conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. Conhecer-me melhor faz com que eu tenha controle sobre as minhas ações e escolhas. Né? Por que me conhecer faz com que eu seja menos impulsivo? Então, por exemplo, se eu, estudante, sei que eu vou ficar ansiosa na apresentação de um trabalho, né, de um seminário, eu já sei disso, então eu vou procurar, né, amenizar a situação, eu vou falar para os meus colegas, se o trabalho for em grupo, né, se eu posso fazer uma outra parte do trabalho. Né, isso faz com que eu reaja às situações de maneira mais previsível. Né, então, o autoconhecimento traz, de certa maneira, um controle maior. E aí diz lá na tela, decifra-te. Descobrindo quem eu realmente sou, né, já que o autoconhecimento é decifrar a si próprio. O segundo ponto, vivemos num mundo de aparências, onde ter é mais importante que ser. Né, e essa fala a gente diz principalmente para esse jovem, né, que vive numa sociedade imediatista, que quer tudo rapidamente, que acha que tudo vai acontecer de modo imediato, e a gente sabe que as coisas nem sempre são assim. Né, que é importante a gente ter calma, que é importante a gente planejar, que é importante a gente ter paciência. Né, e essa questão da aparência nos leva a pensar na questão da ostentação. Né, então, muitas vezes, o jovem na escola ele olha para o outro colega, né, que tem uma condição financeira melhor, né, ou traz outras qualidades com as quais ele vai se comparar, de menosprezá-lo. Então, na verdade, ele precisa ter consciência de que cada um é de um jeito, né, que é preciso ter paciência para alcançar os objetivos, e que é muito mais importante a gente cuidar do nosso caráter, cuidar de quem nós somos, do que a questão do consumismo, né, do que ter um monte de coisas e não ser absolutamente nada. Nos escondemos do medo e da imperfeição, ou seja, daquilo que é inerente à condição humana. Então, eu falei para vocês que é da nossa natureza a gente apresentar fragilidades, que é da nossa natureza a gente se comparar aos demais, que é da nossa natureza a gente ser melhor do que a gente é. Né? Em projetos de vida, a gente fala muito da questão dos sonhos. Então, se tem algo inerente a todo ser humano, é o sonhar. Né? Todo ser humano sonha. Com o quê, professor? Em ser uma pessoa melhor, em dar uma condição de vida melhor à família, né, ou qualquer outro sonho que você aí na sala de aula tem. Então, da mesma forma que o sonho é algo inerente à nossa condição, nós não somos seres perfeitos. Né, e o autoconhecimento traz essa lucidez. Né? Eu não preciso ser perfeita o tempo inteiro. Né? Essa questão do perfeccionismo, que a gente sabe que as adolescentes, e os adolescentes também buscam. Né? Então, é importante ter calma, né, focar nos estudos, planejar o que você pretende fazer após a escola, né, e ir em busca dos seus objetivos. E, por último, ali, o autoconhecimento faz com que a gente aprenda a lidar com as nossas fragilidades, que é o que eu praticamente acabei de falar.
Agora é a vez de vocês aí na sala de aula com o professor, né? O que vocês irão fazer? Qual é a tarefa de vocês? Reflita a respeito das suas atitudes e escolhas e escreva no seu caderno de práticas e vivências quais foram os resultados e onde você precisa melhorar. Esse caderno de práticas e vivências é o teu caderno de projeto de vida, né? Então, agora é o momento de vocês registrarem e, se possível, compartilhe aqui com a gente no Centro de Mídias, na página Projeto de Vida CMSP. Então, essa foi a nossa aula aqui no Conteúdo Integrado, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais.